Olá, minha amiga auditora fiscal. Olá, meu amigo auditor fiscal. Mais uma edição dessa série A Hora do Cafezinho para a gente tratar da nossa campanha salarial. Ficamos muito tempo sem fazer outro vídeo porque esse tempo todo estávamos sem novidade alguma, o que é muito difícil para a gente, como direção sindical aqui na DS Belo Horizonte, não ter novidades. Essa campanha salarial que se arrasta indefinidamente. Mas hoje eu vim fazer esse vídeo para a gente comentar esse decreto da progressão que regulamenta a progressão e a promoção dos auditores fiscais que foi publicado hoje. E é com muita indignação, revolta, mais uma frustração, mais uma derrota da nossa campanha salarial que a gente recebe esse decreto de progressão, porque a gente já tinha tomado conhecimento de que do teor de uma minuta desse decreto, que foi praticamente na sua íntegra confirmado agora, e já tínhamos alertado sobre situações que estavam no acordo com a categoria e que não estava contemplada no decreto, e outros aspectos que estão no decreto, mas extrapola que jamais estiveram dentro do que foi acordado com a categoria. Então eu queria chamar a atenção para esses pontos de que o que estava no acordo e não está no decreto. A previsão de que, no caso da especialização do curso de pós-graduação, que caso não fosse oferecido pela Receita Federal, a promoção deveria ser automática. Isso era uma cláusula do que foi acordado lá ainda em 2016, e isso não está contemplado nesse decreto de progressão que foi publicado hoje. Então, portanto, se a Receita não oferecer esse curso, como que fica o auditor? Vai ter que pagar do próprio bolso um curso de pós-graduação para garantir sua progressão? Isso é inadmissível, isso precisa ser revertido. Outra coisa que está no decreto, mas não estava no que foi acordado, é essa exigência desarrazoada de que o curso de pós-graduação seja feito no momento em que o auditor está na segunda classe. Então, você chegar na classe especial, a pós-graduação tem que ser feita durante aquele período anterior, aquele período da segunda classe. Você não pode aproveitar uma especialização que você já tenha feito antes. Significa dizer que vários auditores que já fizeram pós-graduação, que já têm essa formação, mas antes do decreto ou antes de chegar na segunda classe, não poderão aproveitá-lo para efeitos de progressão para a classe especial, o que também é totalmente descabido. E aí, gente, a gente não pode falar em surpresa com esse decreto, porque a tal minuta, que já era conhecida pelo menos desde o início do ano, já continha todas essas previsões. E aí cabe perguntar por que não a direção nacional, por que o sindicato não conseguiu reverter essas questões? Será que faltou força, faltou competência para fazer a luta dentro da Receita Federal, dentro do governo, de não aceitar isso, de ter proposto outras ações de mobilização contra isso que veio prejudicar os auditores fiscais? Ou será que a direção nacional está conivente com esse decreto de progressão, está achando que isso é adequado? Isso causa muita estranheza para a gente, porque a gente já alertou isso no CDS de Brasília e no CDS de Fortaleza. A gente discutiu essas propostas, inclusive aprovou uma outra minuta que contemplava aí sim o que tinha sido acordado. A DS Brasília apresentou essa proposta em Fortaleza. E o que a DEM fez a respeito? Não tivemos notícia de nenhuma ação da direção nacional para combater, para que o decreto não saísse dessa maneira, e assim como não tivemos nenhuma proposta de mobilização, de uma ação mais efetiva, que a gente pudesse reverter o texto desse decreto de progressão que veio tão nocivo, tão prejudicial para os auditores fiscais. Então, é de se estranhar, é de se cobrar da direção nacional e de perguntar: a direção nacional aprova, está de acordo com o que foi publicado? É isso que a direção nacional esperava para a progressão? Porque definitivamente não é isso que a categoria esperava. E aí, gente,
eu queria tocar um ponto talvez central e talvez mais importante desse decreto, que é a avaliação individual que está colocada. Inclusive no artigo 5º fala em programa de avaliação individual, perfeitamente alinhado com o que a gente vinha discutindo e debatendo aqui em Belo Horizonte, que é o PTDI, o Plano de Trabalho e Desenvolvimento Individual, e agora no decreto se revela um dos objetivos que não estava claro, um dos objetivos oculto desse projeto, que foi argumentado que era um projeto em fase de prototipagem, em fase de experimentação. Por que não foi dito que o objetivo do projeto era avaliação para progressão? Qual é o medo, qual que é o problema dessa falta de transparência? O que está por trás? Qual a intenção oculta por trás desse projeto que não pode ser revelada? E aí a gente começa a perceber o que está por trás quando vem o decreto de progressão e mostra que esse tipo de avaliação individual está sendo talhada para impedir que o auditor fiscal possa ter sua progressão, porque aqui no modelo anterior a gente tinha progressão em 12 ou 18 meses. Então se o colega não progredisse em 12, progrediria em 18. Nesse decreto diz que se não alcançar 80% na avaliação individual, com metas, tudo de acordo com o que já vinha sendo proposto ou vislumbrado dentro do PTDI, o auditor fiscal não terá sua progressão. Então, gente, e não só isso, né? O problema, o que está ficando cada vez mais claro, é o modelo de Receita Federal que está sendo construído. Isso tudo que está vindo já foi apresentado por essa administração, na primeira administração do Rachid, no projeto Pró-Pessoas, como a gente vinha dizendo. E qual que é o futuro disso daqui? Próximo passo é atrelar o recebimento do bônus de eficiência ao alcance dessas mesmas metas individuais. Não seria isso possível se esse plano de trabalho individual, com essa avaliação individual e essas metas, estavam sendo desenvolvidas e com uma intenção oculta atrelar a progressão a ela, não poderia ser atrelado também o recebimento do bônus de eficiência ao alcance dessas metas? Me parece que sempre foi a intenção dessa administração e que agora está sendo colocada goela abaixo da categoria, aos pouquinhos, para a gente não ter a reação que teve lá atrás quando o Pró-Pessoas foi proposto, que foi rechaçado pela categoria e pelo sindicato da época, importante ser dito, mas que agora vem aos pouquinhos e a gente vai aceitando essa direção nacional que apostou no modelo negocial, apostou nessa parceria com a administração da Receita, vem aceitando essas questões e aí a gente vai tendo uma Receita Federal que cada vez mais vai caminhando para um modelo de gestão próximo ao Banco do Brasil, que isso parecia teoria da conspiração e cada vez mais se torna realidade, assim como a gente vai chegar. Então, qual é o próximo passo? Atrelar o recebimento da remuneração ao alcance das metas e criar uma carreira gerencial, uma carreira de gestores que também terá uma remuneração diferenciada dentro dessa divisão atrelada ao alcance das metas. Essa aproximação do modelo do Banco do Brasil, que parecia tão distante, está cada vez mais real e a gente precisa de um sindicato de verdade combativo para defender os interesses dos auditores fiscais contra esse modelo que só reprime a autonomia do auditor fiscal, censura a sua autoridade e completamente desvaloriza as suas atribuições. Então, pessoal, a última pergunta que eu queria deixar para vocês é o seguinte: se foi publicado hoje o decreto da progressão, aonde está o decreto de regulamentação do bônus? Não era o argumento de que não poderia, o decreto da progressão ainda não tinha sido publicado porque estava aguardando a resolução do decreto do bônus para que os dois fossem publicados juntos? Onde está o decreto do bônus? Isso só confirma cada vez mais a nossa percepção, que a gente já vem denunciando há tempos, que a intenção desse governo, o governo está firme em não cumprir o acordado, em não regulamentar o bônus. Essa publicação do decreto de progressão hoje só
confirma essa ameaça de que o bônus não será regulamentado esse ano. E a gente precisa de uma resposta da categoria, do Comando Nacional e principalmente da Direção Nacional de qual será a nossa estratégia para combater esse descumprimento frontal, essa intenção, essa forte iniciativa do governo de desrespeitar mais uma vez a categoria dos auditores fiscais e não cumprir o que foi acordado, nos enrolando cada vez mais e deixando para o próximo governo resolver o que foi acordado e essa regulamentação do bônus. Então é isso, o momento é dramático, crítico, cada vez mais que se vai nos enrolando, cada vez mais que o tempo passa, menor a probabilidade da gente conseguir a regulamentação do bônus esse ano e a gente precisa de uma resposta para isso. É isso, até a próxima, obrigado.